Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós tratamos de diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. Se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. Se você gosta de temas espíritas e espiritualistas, já te peço que se inscreva no nosso canal e já vá deixando o seu like, porque isso ajuda bastante a este conteúdo ser divulgado pelo próprio YouTube, e sendo mais divulgado ele chega a mais pessoas. Se não gostar do nosso conteúdo, você pode ir lá depois e retirar o seu like, a sua inscrição, que são totalmente gratuitas. Dito isso, vamos falar hoje sobre a mediunidade paga, né? Sobre os médiuns profissionais e sobre se vale a pena você buscar a ajuda, né, a orientação de um médium profissional, tá? Um médium interesseiro. Pois é, você está dizendo, meu Deus, que palavra forte, médium interesseiro, está julgando os médiums, né? Não é bem assim não, né? O que significa a palavra interesseiro? É aquele que tem algum interesse pessoal, né? Algum tipo de interesse ao utilizar da sua mediunidade, né? No caso dos médiuns, né? Então, existem sim médiuns interesseiros, né? E o Allan Kardec fala sobre ele, né? na sua obra, né? Inclusive no livro dos médiuns. Então, se você já estudou a obra de Allan Kardec ou está estudando, não irá se surpreender com essa expressão médiuns interesseiros, porque eles existem, sempre existiram, né? Desde que a mediunidade existe, existem médiuns interesseiros, né, no nosso planeta, e acredito que eles ainda continuarão existindo por um bom tempo por aqui, né? À medida que existem pessoas interesseiras, vão existir médiuns interesseiros, mas também, né, o interesse ele pode ser positivo ou o interesse pode ser negativo. Certo? Mas aqui estamos falando dos médiuns profissionais, né? Aqueles que realmente ou eles buscam dinheiro, né? Algum retorno financeiro pelo seu trabalho mediúnico, por assim dizer, ou algum outro tipo de retorno, né? Muitos buscam uma projeção social, por exemplo, né? Ou visam algum outro tipo de lucro ali na frente. Bom, o que a doutrina espírita diz sobre isso, né? Como eu já comentei, Allan Kardec analisa esses médiuns, né, lá no livro dos médiuns. Então, a doutrina espírita ela é muito clara com relação a isso, né? O médium jamais deve cobrar pelos serviços mediúnicos que presta, tá? E existem bons motivos para que o médium não faça isso, certo? Então, aqui eu vou citar os dois principais motivos. E esses motivos, eles são trazidos, né, à luz, eles são mencionados pelos próprios espíritos e pelos espíritos superiores, né, pelos os grandes benfeitores da humanidade. São eles que dão esta orientação. Existe uma máxima no Evangelho que diz, né, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e ela se aplica perfeitamente à questão da mediunidade. Então, o primeiro grande motivo para que os médiuns não cobrem, né, não tenham nenhum tipo de interesse pessoal ao fazer trabalhos mediúnicos. O primeiro motivo é o seguinte: os médiuns são pessoas reencarnadas, certo? São pessoas que já tiveram várias e várias outras encarnações, outras existências. E a doutrina espírita nos esclarece que a imensa maioria desses médiuns são pessoas que cometeram muitas faltas, muitos erros, muitos equívocos diante da lei de Deus, né? Diante das leis divinas. E elas foram acumulando esses equívocos ao longo de muitas existências, né? E nesses equívocos, nessas faltas, acabaram prejudicando muitas pessoas. E isso, toda a falta que nós acabamos cometendo contra outrem, né, contra outras pessoas, fica registrado na nossa própria consciência.
né? Nós não conseguimos nos separar da nossa própria consciência. A falta fica lá, os erros, os acertos também estão lá, mas os erros também estão. E chega num determinado momento, no processo evolutivo nosso, que nós vamos querer resgatar esses erros, né? Esses débitos do passado, reparar estas faltas que cometemos contra outras pessoas. E é o caso dos médiuns. Então, lá na erraticidade, muitos deles concordam em reencarnar e, nesse processo de encarnação, trabalhar na mediunidade, né? Trazer em si o potencial mediúnico, trabalhar na mediunidade de forma gratuita, com fundamento na caridade, com fundamento nos ensinamentos de Jesus, para resgatar a própria consciência, né? De que forma? Ajudando as outras pessoas, né? Como eu disse, de forma totalmente caridosa, né? Então é uma doação, o médium a sua mediunidade será doada em prol da humanidade, em prol de outras pessoas. E ao retornar, muitos desses médiuns, né, acabam se perdendo no caminho, acabam corrompendo a sua própria mediunidade. Eles passam a acreditar que podem cobrar por esses serviços, né? Esquecem-se eles que estão ali para resgatar os seus próprios débitos, né? E que Deus está dando a eles a oportunidade de resgatar esses débitos pelo amor e não pela dor, né? Mas eles acabam deixando a promessa que eles fizeram lá no plano espiritual para trás e acabam prostituindo, né? Vendendo a sua mediunidade. Quando isso acontece, os bons espíritos que estavam ali, né, assessorando este médium, né, porque há um acordo entre o médium e os espíritos para realizar esse trabalho, os bons espíritos, eles, ao perceberem que o médium tomou a decisão de corromper a sua própria mediunidade, eles acabam se afastando temporariamente desse médium, que fica à mercê dos maus espíritos, dos obsessores, né, que vão ver com prazer o fato daquele médium se afundar, né, cada vez mais nos seus compromissos, nos seus débitos espirituais. Então, aí está um primeiro motivo para o médium não cobrar pela sua mediunidade. O segundo motivo é tão importante quanto o primeiro. Por quê? Bem sabemos, pelos ensinamentos dos espíritos, que todo o mérito na atuação mediúnica principal está nos espíritos. Então vamos pegar um médium de psicografia que traz mensagens espirituais, ou de psicofonia, ou um médium que seja psicoaudiente, por exemplo, ou um médium de cura, né, que trabalha nos processos de cura, né, espiritual, né, e até em processos de cura física mesmo. Esses médiums, eles são canais, eles são intermediários, né? Mas os agentes das mensagens, né? Os agentes de cura são os espíritos. Quem tem o mérito são os espíritos. Então, como que o médium pode cobrar se o mérito não é deles? Se o mérito é dos espíritos, não? Então, o médium está cobrando por um trabalho de outro, que são os espíritos. E até onde se sabe, não existe sistema financeiro no plano astral, no plano espiritual. Os espíritos não precisam de dinheiro, né? E nem cobram por isso, né? Eles fazem isso com todo o amor, né? Com toda a generosidade, com todo o altruísmo, nobreza que os caracteriza. O que eles querem é ver os seus irmãos, que somos nós, também evoluírem, também crescerem, né? Então eles não cobram nada por isso. Então é duplamente errado a cobrança dos serviços mediúnicos, né? Nós temos aí exemplos fantásticos, como Chico Xavier, que dedicou uma vida inteira à mediunidade, sem jamais cobrar por ela, né? Ele utilizava da mediunidade no seu tempo livre, né? No tempo que ele não estava trabalhando. Ele trabalhava como qualquer outra pessoa, né? Sempre foi um funcionário
pobre, humilde, né, um trabalhador simples, que poderia ter enriquecido com a sua mediunidade, né, mas jamais fez isso, né, porque ele tinha esta noção, essa consciência de que, essa consciência ético-espiritual de que ele não poderia jamais cobrar, né, por um dom que lhe foi dado pelo plano superior gratuitamente, certo? Então tá aí os motivos pelos quais o médium não deve cobrar. Mas o que levam as pessoas a buscarem médiums pagos? Pois é, eu diria para vocês que, assim, na minha experiência, que os motivos são variados, mas eles basicamente têm como ponto de partida a ignorância, né? A ignorância é o ponto de partida para que uma pessoa, que as pessoas busquem, né, médiums pagos. Esse é o ponto de partida e permeia todos os outros motivos. Outros motivos são, tá, interesses financeiros, interesses materiais. Então, muitas pessoas buscam trabalhos mediúnicos como forma de ter vantagens no plano material. Outras movidas por interesses de natureza financeiro, amoroso, né, romântico, né? Elas querem resolver a sua vida amorosa através de trabalhos espirituais. Outras pessoas são movidas pela maldade, pela perversidade. Elas buscam médiums que fazem trabalhos para prejudicar outras pessoas, né? Então elas buscam com esse interesse. E um grande número de pessoas busca esse tipo de trabalho, de médium, movidas pelo desespero. Elas se encontram numa situação, às vezes com problemas graves de saúde, por exemplo, ou outras situações, estão tão desesperadas que acreditam que vale a pena pagar um médium para, né, consertar, né, achar uma solução para a sua dificuldade, para o seu problema, para aplacar o seu desespero. Seja qual for o motivo que possa estar nesse momento te motivando a buscar um médium pago, eu espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento para você e que você busque sim a mediunidade. Busque médiums, mas médiums que tenham como fundamento, como alicerce para a sua mediunidade, o Evangelho de Jesus. E você vai encontrar muitos desses médiums nos centros espíritas sérios, corretos, que estão espalhados por este Brasil, em alguns outros locais onde a mediunidade também é praticada, que não são centros espíritas, mas onde a mediunidade é praticada com o senso sagrado que ela tem, né? Também baseada na caridade, também baseada nos ensinamentos de Jesus. E aí eu tenho certeza que você receberá as orientações que irão trazer mais paz, né, ao seu perturbado coração. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Minha gratidão por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo.